Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre em paz. Gilberto falou do convite que eu aqueci, mas dizia o espírito Miramês que o convite de um superior é irresistível. Então não tenho como resistir ao seu convite. Eu só posso ser superior na idade. Então vim com alegria, é uma alegria estar aqui com vocês para conversarmos um pouco nessa uma hora. E conversava com o Gilberto, perguntando a ele qual o tema que nós conversaríamos hoje. Aliás, conversaríamos não, é mais um monólogo, não é só eu que falo. Ele disse: olha, Simão, fale da fraternidade entre as pessoas, do meio espírita, da convivência. Então, vamos conversar sobre a convivência, mas também sobre a afetividade. A convivência e a afetividade. Nessa leitura que foi feita, nessa frase de Paulo, Emmanuel colocou como se fosse bem-humorada, e de fato é, mas ele diz: se Deus é por nós, quem é contra nós? Essa ideia de Deus é por nós, ela talvez nos remeta a uma necessidade de avaliar bem o que é essa relação nossa para com Deus. Porque se falamos em afetividade, que em tese falamos do sentimento, falamos do amor, Jesus ele traça dois direcionamentos do amor, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Quando falamos em afetividade, nos referimos a essa convivência com o semelhante, com o próximo, não a convivência com Deus. Mas o amor ao próximo, ele é derivado desse amor que temos a Deus. Então, se Deus é por nós, nós precisamos avaliar se nós entendemos bem essa relação nossa para com Deus, a nossa própria origem. Se nós olharmos o Gênesis, não o livro A Gênese, o Gênesis bíblico, lá no versículo 27 do capítulo 1, logo no início do Gênesis, o autor, de uma forma parabólica, óbvio, de uma forma simbólica, ele escreve da seguinte forma: e Deus criou o homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou, a sua semelhança os criou. E daí deriva a ideia que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então todos nós temos uma aparência de Deus, uma semelhança de Deus. Poderemos objetar e dizer: mas isso é um símbolo, é uma parábola, não é um fato. É uma parábola, o Gênesis de fato é uma parábola, essa parte do Gênesis é uma história parabólica da criação. Então, Simão, nós não somos a imagem de Deus, seria reduzir muito Deus. Tá bom. Então vamos deixar o aspecto simbólico do Gênesis e buscar na nossa codificação espírita a ideia que também possa nos aproximar desse pensamento do Gênesis, que somos seres à imagem do Criador. Todo criador, obviamente, tem a sua criatura, a sua criação. Por natureza, ele imprime na sua criação, na sua obra, ele imprime a sua essência. De tal forma que quando olhamos um quadro, uma pintura, nós usamos uma forma metonímica, uma metonímia, uma troca do autor pela obra, e dizemos: olha, eu vi Michelangelo, eu vi Da Vinci, eu vi Rafael de Sanzio, e ninguém de nós vimos eles, pelo menos agora. Mas ao ver a obra, nós dizemos que vemos o autor, porque a obra imprime a essência do autor. Da mesma forma, somos nós, as obras de Deus. Somos criaturas de Deus, criação de Deus. E naturalmente trazemos, por sermos criação, trazemos a essência do que nos criou, ou seja, de Deus. Mas buscamos isso então onde? Na codificação espírita. Já que o Gênesis diz isso, mas é uma parábola, então vamos avaliar na obra do Livro dos Espíritos. Duas questõezinhas somente. A questão número 1 do Livro dos Espíritos, que diz o que? Essa questão número 1. Essa todo mundo sabe.
Essa, se perguntar, todo mundo sabe. E a resposta todo mundo sabe. Qual foi a resposta dada a essa pergunta? O que é Deus? É a inteligência suprema do universo, causa causal, causa primária de todas as coisas. Foi dito então que é a inteligência suprema. O que é supremo? É o que está acima. Se está acima, obviamente é porque existe algo que está abaixo. Senão não teria o fator comparativo, teria? Eu posso dizer isso está acima de nada? Então se está acima, é porque algo está abaixo. Mas então foi dito que ele é a inteligência suprema. Pressupõe-se então que existem outras inteligências. Porque senão a resposta seria Deus a inteligência única do universo. E não é isso que está escrito no livro dos Espíritos. Está escrito Deus é a inteligência suprema. Então existem outras inteligências. Há outras inteligências. Mas onde estão essas outras inteligências? Então vamos à questão 76 do livro dos Espíritos, que todos também sabemos. Qual é a pergunta da questão 76? Que definição pode se dar dos Espíritos? E qual foi a resposta? São os seres inteligentes da criação. Questão número 1, inteligência suprema do universo. Questão 76, seres inteligentes da criação. Qual palavra se assemelha nas duas respostas? Inteligência. Mas há um detalhe. Na questão número 1, inteligência é substantivada. É um substantivo. Deus é a inteligência suprema do universo. Na questão 76, a ideia de inteligência está adjetivada. São os seres inteligentes. Vejam, o que é um adjetivo? É uma qualidade. Então nós temos uma qualidade que advém de um substantivo, que é a inteligência. E qual é a inteligência? Deus. Então nós temos a essência de Deus em nós. Da mesma forma que o Gênesis bíblico havia dito, que é uma parábola. Mas o símbolo trazido no Gênesis é a mesma resposta dada pelos Espíritos. Temos a essência de Deus em nós. A inteligência em Deus é a perfeição. Por termos a qualidade da perfeição, ou seja, somos inteligentes, é por isso que nós podemos nos aperfeiçoar. Se não tivéssemos a capacidade de aperfeiçoamento, nós não evoluiríamos. E só evoluímos porque temos essa essência de Deus, que é a perfeição, nos confere a possibilidade de aperfeiçoamento. Então, se Deus é a perfeição, nós somos os seres perfectíveis. Nós não somos imperfeitos, porque seria negar a perfeição. Deus não cria a imperfeição. Seria um contrassenso. Então Deus não pode ter nos criado imperfeitos, porque senão Deus seria imperfeito. Como Ele é perfeição, Ele nos criou perfectíveis. O que é perfectibilidade? A capacidade de se aperfeiçoar. E essa perfectibilidade os Espíritos chamaram-na de simplicidade e de ignorância. Questões 116 e 133 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos são criados simples e ignorantes. Simples, porque somos essa natural essência do Criador. Ignorantes, porque ignoramos as coisas. E justamente por ignorarmos as coisas, é que nós podemos aprender as coisas. Ninguém nasce, ninguém é criado sabendo das coisas, mas com a capacidade de sabê-las. E essa capacidade, que é fruto, vai ser exercitada pela vontade, e exercitando-a, nós então passamos a aprender. Questão 114 do Livro dos Espíritos. Passamos a aprender e a evoluir, responsabilizando-nos pelas nossas próprias escolhas, pelos nossos próprios atos.
Alguns mais rapidamente crescem, outros não tão rapidamente, outros demoram muito, melhor dizer, outros demoramos muito, porque nos incluímos talvez nesses, que demoramos muito a perceber esse processo evolutivo. E quando dizemos imperfeitos, o que significa o prefixo in? Quando colocamos esse prefixo nas palavras, in, o que significa? Negação. Não significa contraposição, não significa, contrário, melhor dizendo, não significa inexistência, significa uma negação. Então nós não somos imperfeitos, nós agimos imperfeitamente, negando a possibilidade evolutiva que nós temos. Quando negamos a perfectibilidade, fazemos-nos imperfeitos, mas não somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Não ser perfeito não significa ser imperfeito. Não ser perfeito é não atingir a perfeição. Imperfeito é negar a perfeição. E quando negamos a perfeição? Quando agimos contrariamente a tudo que possa nos fazer crescer. Por isso nos dizemos imperfeitos. E essa criação, nós, só tem uma finalidade, essa nossa criação. Deus nos criou com uma única finalidade: evoluirmos, crescermos, aprendermos, nos aperfeiçoarmos. E todas as suas leis só têm essa finalidade: contribuir para o nosso crescimento. Isso nos leva à questão 614 do Livro dos Espíritos, que inaugura o livro 3º do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta o que se entende por lei natural, e os Espíritos respondem: é a lei de Deus. Então, lei natural, leia-se lei de Deus. É a lei de Deus, ponto. Única e verdadeira, criada por Deus para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Mais um aspecto. Infeliz. O que significa o prefixo in? Negação. Se eu digo infeliz, eu estou negando a felicidade. Então, infeliz não é uma essência, é uma decorrência de uma negação. Vejam, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Os Espíritos não disseram: e o homem só será triste. Infeliz. Porque ele vai afastar-se da lei. Porque a lei foi feita para a felicidade do homem. Se Deus é eterno, se as leis de Deus são eternas, significa então que a felicidade é eterna, porque ela deriva da lei de Deus. Veja, feita, criada por Deus para a felicidade do homem. Então, tudo que Deus cria não é circunstancial, é perene. Se a lei de Deus é imutável, a felicidade é imutável. Se a felicidade é imutável, nós nunca deixamos de ser felizes, mas podemos negar a felicidade. Embora me mantenha feliz, mas não me sinto feliz, porque estou negando todas as regras que possam me fazer sentir feliz. Isso nos leva a entender a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta onde está escrita a lei de Deus. E qual foi a resposta? Na consciência. Então percebemos que a lei natural é a lei de Deus, e a lei de Deus está escrita na consciência. A lei de Deus foi feita para a felicidade do homem. Se a lei foi feita para a felicidade do homem e essa lei está na consciência, onde está a felicidade?
na consciência. Então, felicidade é um estado íntimo. Que dois filósofos contemporâneos brasileiros, os senhores Almir Sater e Renato Teixeira, eles perceberam isso. E num tratado, eu desconfio que eles leram o Livro dos Espíritos, porque num tratado existencial chamado Tocando em Frente, que é um tratado existencial, eles colocam isso. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Em si. E não nos outros. Significa que nós nunca teremos felicidade cultivada a partir do outro, mas só a partir de mim mesmo, através do estado de consciência. Um exercício filológico. Tudo que tem contrário acaba, justamente porque o contrário surge. Por que o escuro acaba? Porque existe o claro. Por que o claro acaba? Porque existe o escuro. Por que o quente não acaba? Por que o quente acaba? Porque existe o frio. Então são elementos dicotômicos, mutuamente excludentes. Não há como estar friamente quente, quentemente frio. Então tudo que tem contrário justamente acaba porque há o contrário para substituir. Qual é o contrário de felicidade? Tristeza. Mas como é que fica a alegria? Tristeza é contrário de alegria. Infelicidade não é contrário, é negação. Eu nego a felicidade, não é contrário, não é um substituto. Então não há. Se não há contrário, quando que a felicidade acaba? Nunca. Então eu sou feliz, estando alegre ou estando triste. Eu não deixo de ser feliz, porque está na condição de essência. Qual é o contrário de vida? Palavra vida. Morte. Como é que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Nasce, morre. Nascer, morrer. Nascimento, morte. E em vida nem isso existe, então não tem nem como negar a vida. Então não tem contrário para a vida. Quando que a vida acaba? Nunca. Eu sou vivo estando nascido ou estando morto. Eu sou vivo. Se vida não acaba, felicidade não acaba, a felicidade é a própria tônica da vida. Viver é um ato de felicidade. Basta que compreendamos que as tristezas são circunstanciais, as alegrias são circunstanciais. O dia que você estiver muito alegre, tudo bem, pode ficar tranquilo, vai entristecer rapidinho. O dia que você estiver triste, tranquilize, vai se alegrar rapidinho, porque são aspectos contrários. Ninguém fica alegremente triste. Eu estou tristemente alegre. Mas entendendo que isso tudo é circunstância, o senso de felicidade existe. Mas como a felicidade é um estado, é uma essência e é consciencial, eu vou negá-la e aí eu me sinto infeliz. E só resolvo isso comigo mesmo, com o meu estado de consciência. Pois é ali que está a lei de Deus. Se eu me sinto infeliz, é porque há uma negação a essa lei de Deus. E isso tudo me leva a entender-me uma criatura de Deus, para poder dizer, se Deus é por nós, ninguém nunca será contra nós, a não ser nós mesmos. Nós somos contra nós quando negamos essa nossa essência. E Deus estando em nós, que é a natural consequência de se entender criatura de Deus, quando que nós percebemos Deus nas pessoas? Jesus deu o caminho. Quando fôssemos puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Conhece a prece de Cáritas? Conhece? Como é que ela se encerra? Eu vou dar um tempinho para vocês chegarem no final, porque ela é decorada, né? Como é que ela se encerra? Fazei de nós, das nossas almas, um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Quem são os espelhos? Fazei de nossas almas. Quem são os espelhos? Nós. E qual imagem é refletida nesse espelho? No qual refletirá a vossa divina imagem. Qual imagem será refletida nesse espelho que somos nós? Deus. E quem verá essa imagem? Quem for puro de coração. Quem não for puro de coração vê o espelho. Quem tem a pureza de coração vê a divindade que está nesse espelho, vê a essência que todos trazemos e não se desanima da pessoa, porque todos podemos nos melhorar. E a pureza de coração é a sexta bem-aventurança. Antes dela existem 5 bem-aventuranças, e depois dela existem mais 3, uma de virtude e 2 de perseguições. São 9 bem-aventuranças. E se nós olharmos as bem-aventuranças, nós veremos que há uma escala evolutiva nessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os pacíficos, os que têm sede e fome de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, e depois os que são perseguidos por causa da justiça e perseguidos por causa do próprio Cristo. Mostrando-nos que são escalas de virtudes, que sem uma delas não se chega a outra. Sem a virtude do primeiro degrau, que é a humildade, não se tem a resignação. Bem-aventurados que choram. Não se tem a resignação, porque um coração que não é humilde não entende o sofrimento. Ele lamenta o sofrimento, ele revolta-se com o sofrimento. Então, não tendo a humildade, não se tem a resignação. Aquele que é humilde e resignado entende o que é ser pacífico, porque justamente é humilde e resignado. Então, bem-aventurados os pacíficos. Aquele que é humilde, resignado e pacífico tem a noção de justiça, porque senão ele será justiceiro e não justo. Sendo justo, pacífico, resignado e humilde, ele é misericordioso. Sendo misericordioso, justo, pacífico, resignado e humilde, ele é puro de coração. Então, sem sermos humildes, nunca seremos puros de coração e nunca veremos a Deus. Então é preciso que entendamos que o fato de não ver Deus nas pessoas não está nas pessoas, está nos olhares. Dizia o Cristo: os olhos são a candeia da alma, as candeias da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, os olhos nada mais fazem do que refletir a luz que nós temos. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu fito naquilo que eu trago. Se olho para uma pessoa e me incomodo, mas me incomodo muito, excessivamente incomodado com o orgulho dela, é porque eu sou orgulhoso, porque eu só tenho ressonância com aquilo que eu trago. Se eu me incomodo com a vaidade, ela entra e eu saio, porque 2 vaidosos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, parafraseando a lei newtoniana. Então os olhos fitam o que nós trazemos. Por isso não enxergamos Deus nas pessoas, porque não temos os olhos para enxergar, porque ainda não demos nem o primeiro passo, a humildade. As bem-aventuranças são roteiros. E é interessante, a terceira bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos. A sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores. São semelhantes. Na terceira, pacífico, na sétima, pacificadores. O que é ser pacífico? O que é ser pacificador? Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é devolver com o bem. Então não tem como ser pacificador sem antes ser pacífico.
Mas não significa que, sendo pacífico, chegarei a pacificador, porque eu posso me estagnar. Isso é a lei de Deus. Isso é que vai para a nossa consciência. E ao refletirmos sobre isso, ou refletirmos sobre isso, melhor dizendo, nós passamos a refletir sobre os outros. E percebemos então que as outras pessoas não são entraves, são colaboradores do meu processo evolutivo. Para corroborar com a resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, que eu falo que é uma pergunta bem brasileira. Eu desconfio que algum brasileiro mandou isso para lá, porque a pergunta quer o melhor resultado com o menor esforço. A pergunta é essa. Vejam a pergunta. É até meio, é mais para o nosso lado mineiro, a gente é um pouquinho mais preguiçoso ainda. Diz assim: qual é o meio prático? Veja, o que é prático? Sim. Qual é o meio prático e eficaz? Olha a pergunta. Não é isso? Um meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal. Olha que pergunta mais brasileira. Não é tranquilo? Meio prático. Lá em Minas dizemos que não seja custoso. Qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E na resposta seguinte, a 919A, Santo Agostinho dá uma aula de autoconhecimento, porque a resposta foi bonita, filosófica, e aí veio a segunda resposta, a segunda pergunta. Entendemos a beleza, a extensão dessa máxima, conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está justamente em nos conhecer. Como fazer? Lá em Minas diríamos: encantoar o espírito. O Zé era um canto. Como fazer? E o Espírito Santo Agostinho dá uma aula de autoconhecimento, traçando 3 formas. Conhecer-se pela autoanálise, que é o que ele mais trabalha na resposta, pela dor e pelo convívio com o semelhante. Não à toa nós temos a lei de sociedade como uma das leis morais, porque o homem naturalmente, não é nenhum raciocínio aristotélico, embora aproxime-se da ideia aristotélica de sociedade, mas o homem não se realiza sozinho, ele se realiza no contato com o seu semelhante. Por isso o viver em coletividade é uma lei natural. A questão 614, ela abre as leis morais, aquelas 10 leis. Significa que se a lei de Deus é para a felicidade do homem, aquelas 10 leis morais também são para a felicidade do homem. Então a lei de sociedade é para a felicidade do homem, para que nós possamos nos autorrealizar. E por que no convívio com o semelhante? Porque no convívio com o semelhante eu posso aprender a meu respeito. A gente quer aprender sobre o semelhante. A gente convive com o semelhante querendo saber quem ele é. E nós podemos usar a convivência para saber de fato quem nós somos. Por que meio? Analisando as nossas reações ante as ações dos outros. Fácil entender isso. Como é que nós somos na rua, entre estranhos, e como é que nós somos em casa, com os conhecidos? Salvo exceções, na rua normalmente nós somos assim: por favor, muito obrigado, com licença, você primeiro, não seja por isso. E em casa, cala, sai, senta, vai embora, quieta. Nós somos o da rua ou somos o de casa? Nós somos o de casa. Na rua nós nos mostramos como gostaríamos que nos vissem. Em casa nos mostramos como nós somos. E ali é a escola bendita, a convivência. Porque ali eu vou analisar as minhas reações. Porque quanto mais íntimos nós somos, mais friamente nos tratamos. Casal de namorados, já viram? Há essa lei newtoniana que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas como toda lei, toda regra tem exceção, a exceção a essa regra é casal de namorados.
Você olha ao longe, você não sabe se é um ou se são dois, de tão grudados que eles andam. Você fica, não, é um, não, são dois, não, é um. Quando chega perto, você fala, não, são dois, tem duas vozes aqui. Porque visualmente continuam grudados. Nesse calor, eles andam grudados. Vão a um restaurante, sentam lado a lado na mesa. Aquela mesa de um por um, como essa, que mal dá para movimentar os braços, eles comem só com as mãos, assim, porque não tem espaço. O presente de casal de namorados é uma coisa espetacular. É uma gargantilha, uma pulseira, um brinco, um par de sapatos, uma calça, um vestido. A fala de um casal de namorados é mais meloso do que o calor que nós sentimos. Ô, benzinho, fala aí, neguinho. Só isso. São monossilábicos, guturais. E o casal casado, depois de um certo tempo? Você olha, fica em dúvida se é um ou se são dois. Aí você olha, é um só, porque um anda numa calçada, o outro anda na outra. O calor está demais. Sentam às mesas dos restaurantes frente a frente. Presente de marido. Um micro-ondas, um jogo de panelas, um lava-louça, lava-roupas. Presente da esposa, sei lá, um edredom de casal. Então vejam, por que nós vamos ficando mais frios à medida que ficamos mais íntimos? Muitos dizem que é efeito da rotina. Tá, é efeito da rotina. O que é rotina? Porque para falar que é efeito de rotina, precisamos entender o que é rotina. E o que é rotina? Fazer a mesma coisa sempre? Fazer todo dia a mesma coisa? Tá, vamos pensar. Vocês almoçaram hoje? Ontem? Anteontem? Amanhã vão almoçar? Vocês almoçam todo dia? Vocês aguentam isso? Todo dia tem que almoçar? Dormiram essa noite? A noite passada? Quinta? Quarta? Vão dormir hoje de novo? Mas toda noite vocês dormem? Como é que vocês aguentam isso? É uma rotina danada, todo dia tem que dormir. E ninguém se cansa de dormir, cansa. Aliás, não sei, eu acho que se deixasse passaria a vida dormindo. Se cansa de comer? Não se cansa. Mas come todo dia, dorme todo dia. Então rotina não pode ser fazer a mesma coisa todo dia. Porque senão ninguém mais almoçaria, jantaria, dormiria. E a gente faz isso todos os dias. Mas então o que seria a rotina? Há uma letra de uma música. Eu fico citando letra de música, mas não fico ouvindo música direto não, tá? Não achar que eu fico só por conta de ouvir música, não é isso? A gente vai se lembrando de uma ou outra. Essa é meu pai que falava, porque ela é dos anos 70, obviamente eu não era nascido nos anos 70, então eu não me lembro, mas meu pai que me contava sobre isso. Há uma letra de música que diz o seguinte: todo dia ela faz tudo sempre igual, e me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Onde está a rotina nessa letra? Todo dia ela faz tudo sempre igual, e me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Onde é que está a rotina nessa letra? Fazer tudo sempre igual? Não é. Todo dia? Não é. Está no sorriso pontual. Quando que nós sorrimos? De hora marcada ou quando sentimos vontade? Então o sorriso nunca é pontual. O sorriso sempre é circunstancial. Então ela não pode me chegar com um sorriso pontual, mas com um sorriso natural. Então rotina não é fazer a mesma coisa, é ter o mesmo sentimento quando se faz a mesma coisa. Por isso a gente não se cansa de almoçar, cada dia estamos com uma fome diferente. E fome de domingo então, lá em Minas a gente sempre quer comer no domingo um trem diferente. O sono é sempre diferente. Então não é a coisa que se faz, não é a quantitativização da coisa, é a qualidade daquilo que se faz quando se faz a mesma coisa.
Então a convivência se deterioriza, não é pela sequência, é pelo sentimento. Por isso vamos ficando frios com as pessoas. Há aqueles maridos, quase me incluo neles, que casam-se assim, com 60 quilos, e a cada ano de casamento engordam 2 quilos. E depois alguém fala para ele assim, mas você não acha que você está muito gordo? Você era tão bonito quando casou? Eu falei, daí, eu já casei mesmo. Tá bom, não é porque se casou vai virar um colchão amarrado depois. Mas acha que é isso que vai determinar. Mas se percebesse que nós nos refazemos a cada dia, todos os dias eu estaria bonito, gostaria de estar. Eu já tentei, mas não consigo ficar. Gostaria de estar. Por quê? Pelo sentimento de bem-estar. E não só porque eu já me casei, mas pelo sentimento do bem-estar com aquela pessoa, de bem-estar comigo mesmo. Então a rotina desaparece. Então a convivência é que vai me permitir fazer isso. Nós colocamos as melhores toalhas de mesa para as visitas, e a família se vira com a que tiver. Os talheres melhores, os pratos melhores para as visitas, e o dia a dia com o que tiver. Por que isso? Por que não os melhores talheres, as melhores toalhas para a família, para os de casa, para os íntimos? Por que o melhor tem que ser para os estranhos? Porque não estamos percebendo que é justamente com aquelas pessoas mais próximas que eu posso aprender sobre a minha própria condição existencial e perceber que eu estou frio para com o sentimento, que eu estou indiferente às pessoas, porque com os outros a minha atenção é interesseira, com aquele convivente não. Por isso é um campo de autoconhecimento. Por isso a convivência é uma escola bendita. O que precisamos colocar na convivência? O afeto, a afetividade. Didaticamente, e também pelo tempo, vamos trabalhar com 3 elementos da afetividade. Na convivência com as pessoas existem 2 regras, e essas regras nós precisamos guardá-las. São 2 regras. A primeira regra é que todo mundo tem razão. Essa é a primeira regra. Vai conviver com pessoas, ponha na cabeça, todo mundo tem razão. A segunda regra é que todo mundo tem razão. Ou seja, todo mundo acha que é dono da verdade. Então nós precisamos perceber isso. E perceber um outro ponto, parafraseando Cristo: onde estiverem 2 ou mais reunidos, aí estará presente a diferença de opinião. Porque cada um percebe o mundo de maneira diferente. Nós somos seres idiosincráticos, uma idiosincrasia, ou seja, nós temos reações distintas a um mesmo estímulo. Recebemos o mesmo estímulo da mesma pessoa, no mesmo lugar, no mesmo tempo, mas cada um reage de forma diferente. Por essa idiosincrasia, porque cada um é um, separadamente. Individualidade. Então, para a convivência, a afetividade, um primeiro ponto é aprender a desenvolver a compreensão. Compreender não significa concordar. Significa entender as razões pelas quais as pessoas agem ou não agem de qual ou tal jeito, mas posso não concordar com essas ações. Isso é compreender. Dizia Emmanuel: quem não está disposto a compreender não é digno de servir. Veja, a compreensão é necessária. Dizem que havia um homem que estava colocando flores
no túmulo de um falecido parente dele. E ele colocando flores no túmulo, ele olha para o túmulo ao lado e vê um chinês colocando um prato de arroz. E aí ele vira-se para o chinês e pergunta: mas você acredita mesmo que o seu falecido virá comer o arroz? Ele: sim, quando o seu vier cheirar as flores. Perceber que cada pessoa tem uma forma de agir. Então é preciso compreender para poder conviver. Não é aceitar, não é concordar, melhor dizendo, é compreender. Então é preciso desenvolver a compreensão. Perceber que as pessoas de quem eu gosto não são obrigadas a gostarem de mim. Como naquele poema lá de Carlos Drummond de Andrade: João amava Maria, que amava Joaquim, que amava Teresa, que amava mais alguém, que amava Lili, que não amava ninguém. E depois ele coloca o resultado: que João foi para os Estados Unidos, Teresa ficou para a tia, Raimundo morreu de desastre, e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Ou seja, as coisas acontecem muitas vezes diferente do que nós queremos, e é preciso compreender em relação às pessoas, porque a minha vontade não pode determinar a vontade alheia. Eu não posso querer que as pessoas me deem de volta aquilo que eu dei para elas. Eu não posso exigir que as pessoas gostem de mim pelo simples fato de eu gostar delas. Não se pode fazer isso. O amor não se obriga, amor não se mendiga, amor se recebe. Mas principalmente, amor se dá. Mas muitas vezes confundimos a ideia do amor. Nós temos um amor sentimento e temos um amor sensação. O amor sentimento é aquele amor que foi decantado por Paulo de Tarso na sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, na sua primeira carta, quando ele dizia que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que tange ou um metal que retine, ou seja, só barulho. E ele qualificava o amor, ele dizia: o amor é benigno, o amor não se ensoberbece, o amor não arde em ciúmes, o amor tudo compreende, o amor tudo ama, o amor tudo crê. Isso é um amor sentimento. E o que é o amor sensação? É o amor epitelial, é o amor da pele, é o amor das sensações físicas, é a paixão, que gera dificuldades, como bem escreveu Luís de Camões, lá no século XVI, quando ele escreve a Cantiga ao Amor, quando ele escreve lá dizendo: o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um solitário andando por entre as gentes, é um nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder, é estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter para com quem nos mata a lealdade. Como pode o amor causar nos corações dos homens amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Esse é o amor sensação. Um amor confuso, desatina sem doer, é uma dor que dói, que não se sente, é um contentamento descontente, veja, é confuso. Qualquer semelhança com a letra da música Monte Castelo, de Renato Russo, não é mera coincidência, é Ctrl+C, Ctrl+V, que Renato Russo fez. E aí é que está a maestria dele, porque ele foi lá na carta de Paulo e pegou o amor-sentimento, foi no poema de Camões e trouxe o amor-sensação, e misturou os dois e disse: o amor é isso, sentimento misturado com sensação. E o que prevalecer determinará a qualidade da convivência. Se for a sensação, a convivência é confusa. Se for o sentimento, a convivência é harmônica. E o que é a harmonia? Para entender a harmonia no amor, é preciso que entendamos onde está sustentado o amor. O amor não é a base das relações humanas.
O amor, ele é o telhado. Ele é o que protege as relações humanas. O que sustenta as relações humanas, e por decorrência, o que sustenta o amor, é a amizade. A amizade é a base sobre a qual o amor se coloca. Sem amizade o amor cai. Porque esse amor, ele precisa primeiro compreender a outra pessoa. E só a amizade abre espaço para isso. O Cristo certa vez disse aos discípulos: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos digo. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. O amigo não esconde nada do outro. A amizade, dizia Pitágoras, o filósofo socrático, é uma igualdade harmoniosa. Veja, o que é harmonia? Já ouviram uma orquestra tocando? Obviamente já, aqui no Rio então nem se fala. Nós que estamos lá naqueles rincões de Minas, aqui não ouvimos essas coisas tão belas. Já ouviram uma orquestra tocando, não já? Já? Já ouviram um violino tocando? Quando o violinista toca o violino, sai som de violino? O trompetista sopra o trompete e sai som de trompete. O baixista, da mesma forma, tocando o baixo, sai som de baixo. O percussionista bate o tambor, sai som de tambor. Até hoje eu nunca vi um violinista tocar o violino e tirar um som de tambor. Mas quando todos tocam no mesmo momento, no mesmo tom, no mesmo acorde, o som se chega como se fosse um só. E no entanto, cada instrumento continua com seu som diferente. Só que estão harmonizados. É a soma dos desiguais. A amizade é uma igualdade harmoniosa, ou seja, a amizade cada um é do jeito que é e nenhum quer mudar o outro. Como numa letra de música. Como numa letra de música, muito cantada no meio espírita, que até não tem autoria definida, ninguém sabe quem é o autor dessa música, que chama Gosto. Então a amizade ela é bem simbolizada nessa letra de música, que diz, eu não vou cantar, lógico, em respeito a vocês: gosto de você assim, como você é. Pode me amar assim, como você quer. Quero ter você e não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito, abraço os teus defeitos. Gosto dos seus olhos do jeito que me olham. Seja assim tão sua, mas me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie seus cabelos, mas faça dos meus olhos para sempre o seu espelho. Deixe que a noite traga a canção, mas deixe que eu te guarde no meu coração. Essa é a música da amizade. O amigo não quer mudar o outro, mas aquele que ama sem amizade resolve fazer isso. Está lá a mãe falando com a menina, com a filha: minha filha, lá em Minas é um pouquinho mais dramático, minha filha do céu, você vai se casar com esse moço? Vocês dois brigam o dia todo. E ela responde: pode deixar, mãe, quando nos casarmos, e a expressão é essa, eu mudo ele. E a mãe fala para o rapaz: não, meu filho, você vai se casar com aquela moça. Vocês dois brigam o dia todo. Pode deixar, mãe, depois que nos casarmos, eu mudo ela. E mudo ele, mudo ela, eles conseguem. Ela fica igual ele era, ele fica igual ela era, diferente do mesmo jeito. Isso não é amizade. A amizade é essa. A pessoa é o que ela é, e eu gosto porque é assim. Então a compreensão precisa da amizade, e a amizade sustenta o amor. O amor sozinho, nós podemos dizer didaticamente alguns tipos de amores. O amor de doação é amor de mãe, amor de pai. A característica desse amor é sair, nunca volta. A mãe nasce o primeiro filho, o pai nasce o primeiro filho, eles amam. Nasce o segundo, amam. O terceiro, amam. 28º, amam. 36º, amam. E sai um, a mãe fala: agora deixa o seu amor, que eu vou usar um pouquinho com o seu irmão. Ou me devolve um pouquinho, que o seu irmão está vindo de viagem, eu preciso de amá-lo um pouquinho. Não. Ela ama quantitativamente, qualitativamente, do mesmo tanto os seus filhos. Não do mesmo jeito, porque a forma de amar tem diferença.
em função da diferença dos próprios filhos. A forma, mas a quantidade não. E é um amor que a mãe não precisa saber, o pai não precisa saber que é amado para continuar amando. Então é amor de doação. Amor de recepção é amor de filho. Só quer ser amado. E é amado, ele quer mais. É amado, ele quer mais. E não devolve esse amor de jeito nenhum. E ele só percebe, o filho, a filha só percebe o quanto são amados depois que viram pais e mães. Por analogia, aí querem devolver o amor para os pais, mas muitas vezes os pais já foram devolvidos. Então não é um amor cuja natureza é voltar. O amor de concorrência, amor de irmãos, não é adversário, é concorrente. Concorrente corre na mesma direção e no mesmo sentido, em caminhos paralelos. Adversário corre na mesma direção e em sentidos opostos. Então não são adversários, são concorrentes. Concorrentes em quê? Em buscar o amor na mesma fonte, os pais. Então cada um tem o seu jeito de buscar o amor. Há aquele filho que é mais assim, pegajoso, que ama com as mãos. Aquele outro que você vai abraçar e fica com os braços estendidos. Cada um tem o seu jeito e vai buscar o amor dos pais. Então eles são concorrentes. Temos o amor de compensação, que é amor de marido, de esposa, é aquele amor que a esposa diz assim para o marido: ô benzinho, hoje você não falou que me ama. Você também não falou. Quer dizer, fala que eu falo, que me ama que eu amo. É um amor de compensação. Tem que se sentir amado para amar. Então ele é caracteristicamente compensatório. Agora, o que une esses amores? A amizade. Sendo amigo, irmão, marido, esposa, filho, pai, o amor está harmonizado, porque continua cada um do seu jeito. Por isso, então, é necessário a amizade, para compreender a outra pessoa. Mas não adianta desenvolver a compreensão pura e simplesmente. Eu comecei 4:07, tá? Me falaram que era 1 hora. Faltam 2 para 5. É preciso também desenvolver a sensibilidade. Ser sensível à pessoa. Aprender na convivência, embora compreendendo, que é preciso também ter sensibilidade para com as pessoas. Muitas pessoas dizem: eu sou verdadeiro. Comigo é assim, eu não fico com meias palavras. A verdade é árdua, mas é precisa, é necessária. Tá, seja verdadeiro, mas não seja ofensivo. Eu posso dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Numa conversa, num debate, eu posso dizer: eu discordo de você. E a pessoa vai pensar: quem é você para discordar de mim? Ou eu posso dizer: interessante seu raciocínio, mas eu penso de maneira diferente. E ela vai dizer: então fale a forma que você pensa. Eu estou discordando do mesmo jeito. Mas uma eu tenho sensibilidade, a outra não. A verdade é filha do tempo e não da autoridade, como dizia Francis Bacon. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. Jesus conversava com Pilatos. Pilatos lhe pergunta: sois rei? Ele responde: tu o dizes. Pilatos volta com a pergunta: sois rei? Ele fala: meu reino não é deste mundo. Pilatos pergunta: que vieste aqui fazer? Jesus responde: dar testemunho da verdade. E aí Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? Qual foi a resposta que Jesus disse? Deu. Essa. Vocês deram aí. Silêncio. Jesus não respondeu essa pergunta. Foi a única pergunta que lhe fizeram que ele não deu resposta. Porque verdade é um valor tão nobre que não se fala para ouvidos mentirosos. Porque se transforma numa falácia, num sofisma, numa mentira. Verdade, ela tem 3 faces. A que eu vejo, a que o outro vê e a própria realidade, que pode ser diferente das 2 verdades. Então, por isso, ser verdadeiro não significa estar correto. Então, sejamos verdadeiros,
mas não sejamos ofensivos. Eu falo o que vem na boca. Então, toma da aguinha da paciência, lá do nosso lar. Não, eu falo. E olha, é o seguinte, não é, até tento não falar, mas quando eu vi, eu já falei. Eu não penso para falar. E aí está demonstrando o que você é. Porque quando nós pensamos para falar, nós falamos em conformidade com o que nós gostaríamos que o outro entendesse ou nos visse. Quando falamos do jeito que imediato, ou seja, por reflexo, nós estamos mostrando direitinho quem nós somos. Porque o instinto reflexo é a demonstração do nosso nível evolutivo. Porque não foi racionalizado. Então eu preciso tomar um cuidado para que essa verdade não seja a minha verdade. Porque eu posso estar mentindo na minha verdade. Então a verdade precisa ser avaliada, precisa ser ponderada, e tem a hora certa, o momento certo. A verdade nunca é árdua e nem sempre é necessária. Quando o outro não conseguir perceber, não jogueis pérolas aos porcos, dizia o Cristo. Não coloquemos algo de valor para quem não possa valorizar. Tudo tem um tempo certo, conforme está no Eclesiastes, lá do Velho Testamento. Todas as coisas, capítulo 3, todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. Há tempo de falar, há tempo de ouvir, há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então tem a hora certa de se falar. Então a verdade, ela sempre deverá ser ponderada, para que ela não seja ofensiva. Sejamos amigos, mas não sejamos íntimos. Da intimidade que invade a consciência alheia. A esposa, sentada na cadeira, pensativa, pensando na vida, e chega o marido, todo educado, e diz assim: em quem você está pensando? Não é nem o que você está pensando, porque a ideia seria pensar em alguém e não pensar em algo. E aí, como a pergunta é invasiva, a esposa sabe muito bem se defender e fala em você, meu bem. Pergunta invasiva, a resposta, né, totalmente fugitiva. Mas vejam, nós achamos que temos o direito de entrar na consciência alheia. Então a amizade não me dá liberdade, não me dá autoridade de invadir a individualidade. Khalil Gibran, o poeta libanês, ele escreveu aos casais, aos cônjuges, sobre a liberdade, sobre a amizade. Ele dizia: maridos, esposas, amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, uma prisão. Dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Dai de beber um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas, numa perfeita harmonia. Não invadir o espaço. Uma linguagem menos nobre do que essa de Khalil Gibran, poderíamos dizer: seja amigo do seu vizinho, mas não derrube o muro que separa as duas casas. Mantenha a individualidade. Isso também é sensibilidade. Seja amigo, mas não seja invasivo. E seja humilde, mas não seja subserviente. Porque muitas vezes confundimos humildade com simploriedade, simplicidade, timidez. Ah, eu sou muito humilde, eu não gosto de ir lá na frente. Não, você é tímido. Ah, eu sou muito humilde, você vê que eu nem limpo a calça direito. Não, isso aí é falta de higiene, isso é desleixo. Isso é humildade. A humildade é a pessoa saber o espaço que ela ocupa, e não vai além, e não fica aquém. Não é subserviente. Conta-se que havia uma aldeia com uma cobra muito brava, uma cobra que picava todo mundo,
E um dia, passando um homem pela cidade, viu que as pessoas não saíam de casa, ficavam trancadas, só olhando pela janela, e viu que havia uma cobra na rua, e perguntou: mas por que vocês não saem à rua? E eles disseram: porque essa cobra nos pica. Se sairmos, ela vai nos picar. Eu vou conversar com a cobra. E ele conversou com a cobra e falou: mas dona cobra, por que a senhora pica as pessoas? Ah, porque eu sou muito pequena, eu ando muito baixo, e se eu não me picar, as pessoas vão me pisar, vai ver que eu não ofendo, e vão me maltratar, e pode até me matar. Então eu pico. Ele disse: não pique as pessoas mais. Deixe que elas andem, a senhora também anda, para de picar. Eu vou fazer o que o senhor pede. Ele foi embora. Passado um tempo, ele volta à aldeia e vê que as crianças estavam brincando à rua, as pessoas de fora da casa conversando, as casas conversando, mas não viu a cobra. E aí ele perguntou: onde é que está aquela cobra que eu estive aqui, conversei com ela da última vez? Ah, ela está aí, ela sumiu, está aí no mato. E ele foi procurar a cobra e encontrou a cobra, toda estrupiada, toda machucada, pisada. E ele falou: mas minha amiga, o que aconteceu? Eu fiz o que você me pediu. Eu deixei de picar as pessoas, elas viram que eu não era de nada e começaram a me pisar e me maltratar. Ele disse: minha amiga, eu lhe pedi que não picasse, mas eu não lhe proibi de mostrar os dentes. A humildade, isso está no livro dos Mensageiros de André Luiz. Ou seja, há limites que eu não posso invadir, mesmo pela amizade e mesmo em nome da humildade. Não pode invadir o meu espaço. Então sejamos verdadeiros, mas não ofensivos. Sejamos amigos, mas não invasivos. Sejamos humildes, mas não subservientes. Isso é sensibilidade. E dessa forma, nós entenderemos e estenderemos a afetividade, independentemente de com quem nós estaremos. Porque a ideia do amar é um pouco diferente da forma do verbo amar. O verbo amar é um verbo transitivo. Egoisticamente, deram uma transitividade a um sentimento que é intransitivo. O que é um verbo transitivo? É um verbo que, ao conjugá-lo, eu preciso colocar um complemento, porque senão fica sem sentido. Eu gosto. Gostar é verbo transitivo. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então eu preciso colocar: eu gosto de, eu gosto da, de, e aí vai. O verbo nascer é um verbo intransitivo. Fulano nasceu, acabou, todo mundo já entendeu, não precisa de complemento do verbo. E o verbo amar, entende-se que quem ama, ama alguém. Mas o sentimento amar é intransitivo. Quem ama não ama alguém. Quem ama, ama. Porque ama a si, ama a Deus. E por isso ama. E não interessa a ninguém. Esse é o ponto da afetividade. Amando, e não a quem, a pureza de coração se instala. E aí vê-se Deus em cada pessoa. E a pessoa que assim percebe, passa a tratar todos com a serenidade, com a afetividade que solidifica as relações, compreendendo os erros alheios, não impondo os seus pontos de vista, aceitando os pontos de vista alheios, resignadamente, até que possam ser mudados. Mas isso é acomodação? Não. Acomodação é não mudar aquilo que se pode mudar. Resignação é não mudar aquilo que ainda não se pode mudar. Mas quando se puder, muda. E aí melhoraremos a convivência familiar, a convivência nas atividades que fazemos, a convivência social. E a lei de sociedade será melhor compreendida. Não como uma consequência da aglutinação de pessoas, mas como resultado do afeto das pessoas que se realizam a partir da convivência com seus semelhantes. E nessa relação de convivência, Jesus, conversando com seus discípulos, ele disse a eles: no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem e vos mandam. Não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva.
Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Então, quando estamos numa causa social, numa causa humanitária, estamos para servir e não para sermos servidos. O voluntariado gera uma obrigação para quem se dispõe a fazer. Ao contrário do que se pensa, eu não posso dizer, não, hoje eu não fui porque eu sou voluntário, não deu para eu ir. Justamente por eu ser voluntário é que eu sou obrigado a ir. Porque não era preciso dizer que eu iria, mas ao dizer vou, eu preciso cumprir. O homem é dono do que pensa e escravo do que fala. Então, o maior compromisso do que a obrigação é o voluntariado. Então, se eu digo sou voluntário, é porque eu estou dizendo contem comigo em qualquer momento. E vão contar. Então, quem não está disposto a compreender não é digno de servir. Ao entendermos tudo isso, o serviço será feito de coração e não por obrigação. O ato, para ser verdadeiramente bom, ele precisa ser bom em ato e bom em sentimento. Como dizia Leon Denis, no capítulo 24 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Você vai à campanha do quilo hoje? Eu vou, né? Eu sou o presidente do centro, se eu não for, o que vão falar? O ato é bom, o pensamento é mau, o bem é falso. Então, nas causas em que trabalhamos, o sentimento precede a atitude. Mais do que fazemos, precisamos entender por que fazemos. Na relação com as pessoas, não nos interessa como convivemos com as pessoas. Nos interessa o que sentimos, o que pensamos a respeito dessas pessoas. Isso é que interessa. Não nos interessa o que eu fiz, mas o porquê eu fiz. Não é ser educado, é porque eu sou educado. Porque me interessa ou porque é bom ser educado com os outros? Dependendo da resposta, o bem será verdadeiro ou será falso. E a pessoa que assim consegue perceber, ela valoriza a si mesma. Não egoisticamente, mas ela sabe dar o valor a ela, e por isso ela valoriza todas as outras pessoas, porque entende que nós somos seres semelhantes. E daquela forma que eu quero para mim o melhor, que eu faça também o melhor para os outros. E a vida passa a ter um valor diferenciado. Deixa de ser uma pura e simples existência e passa a ser uma própria essência, em que vivemos com problemas, sem problemas, apesar dos problemas, com pessoas, sem pessoas e apesar das pessoas. Vivemos porque é o dom que nos foi dado por Deus, e valorizando a vida, nós valorizaremos as pessoas. Eu não sei, encerrando a conversa, respeitando os 7 minutos depois do tempo, eu recebi por internet já faz tempo um texto que eu acredito que o fato não aconteceu, mas eu tenho certeza que é verdadeiro. Eu sei que é verdade, eu só não posso garantir que aconteceu, porque eu acho que não aconteceu, mas que é verdade é. Vocês vão entender. Eu recebi um texto que dizia, mais ou menos, que havia um senhor que possuía um sítio e ele queria vender o sítio. Então, andando pela rua, ele se encontrou com o poeta Olavo Bilac e disse ao poeta: poeta, eu estou querendo vender meu sítio, que o senhor conhece tão bem, e eu queria que o senhor escrevesse um anúncio para o jornal. O poeta pegou um papel e escreveu: vende-se a encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por cristalinas e marejantes águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente recebe o sol nascente e oferece as sombras tranquilas das tardes na varanda. Passado alguns dias, o poeta encontrou-se com o homem e perguntou: e aí, vendeu o sítio? E o homem respondeu: nem pensei mais nisso, depois que eu li o anúncio é que eu vi a maravilha que eu tinha. Isso é para nossas vidas.
Não esperemos que as pessoas façam o anúncio das nossas vidas. Valorizemos-las antes que os outros façam. Porque nós temos a única coisa que nunca nos será tirada: a vida. Que nos foi dada por Deus. E a única coisa, simbolicamente, que Ele nos disse foi isso: viva. Então vivamos. E façamos da vida a melhor vida do mundo. Porque a minha vida é a única que eu posso melhorá-la. É a melhor vida do mundo, porque só ela eu posso vivê-la. Mais de ninguém. A vida do outro, o outro viverá, a minha eu viverei. Então não invejemos a vida alheia. Vivamos a nossa. Vivamos a nossa. Vida boa é uma questão de perspectiva, de como eu vejo a minha vida. Encerrando de verdade, um homem plantava batatas e ia reclamando: que vida dura a minha. Estou eu aqui sob esse sol escaldante, planto batatas, se não chover não germina, se não germinar não cresce, se não crescer não colho, se não colher não vendo, se não vender não como, e ninguém me ajuda. Isso não é vida. Que vida dura a minha. E ele vê na estrada um ônibus e fala: a vida boa é daquele motorista de ônibus. Está dirigindo, sentado, protegido do sol, com ar-condicionado, visita muitas cidades, conhece muita gente. Isso é que é vida. Eu queria ser o motorista de ônibus. E o motorista de ônibus ia pensando: que vida dura a minha. Todo mundo entra, não me cumprimenta, todo mundo sai e me agradece. Se fura um pneu desse, eu troco sozinho. Se chego atrasado no destino, desconto do meu salário. Isso não é vida. Que vida dura a minha. E ele é ultrapassado por um carro conversível. E fala: a vida boa é daquele empresário, está no seu carro, vai para onde quer, quando quer. Eu queria ser esse empresário. E o homem no carro conversível pensando: que vida dura a minha. Sou vendedor ambulante, meu carro estragou na última cidade, peguei esse emprestado. Se esse estragar, não sei como é que pagarei. Se chegar atrasado na cidade seguinte, perco o horário comercial, terei que dormir, atraso, é aniversário de minha filha, não retornarei para casa, todo ano é isso. Que vida dura a minha. Carro conversível, ele olha para cima, vê um avião e fala: a vida boa é daquele piloto de avião. Está lá nas alturas, chega rápido para onde quer, conhece muita gente, muitos lugares, muitos países. E o piloto de avião lá em cima ia pensando: que vida dura a minha. Envelheço mais cedo, dada essa pressão atmosférica. Se esse negócio cai, machuca todo mundo. Se chego atrasado no destino, me descontam. Não vejo minha família há muito tempo. Isso não é vida. Que vida dura a minha. E lá do avião ele olha para baixo, vê uma terra árida e um senhor lá embaixo plantando batatas. E fala: a vida boa é daquele plantador de batatas. Vida boa é sempre questão de perspectiva. Como eu vejo a vida é a forma que eu viverei. E da vida nada se recebe a não ser a devolução do que nós damos para ela. A vida é devolutiva. Ela devolve o que nós damos. Ela nunca nos dá nada. E se quisermos uma vida ampla, aberta, abramo-nos para a vida. Queiramos vivê-la e ela será abundante. Se queremos uma vida de realizações, façamos por realizar. Trabalhemos o melhor que nós pudermos e deixemos para que a vida nos devolva. Dizia Emmanuel: se tu queres vencer na vida, trabalha e deixa Deus decidir. Mas trabalha o mais silenciosamente que puder, o mais amorosamente que puder, e deixa o resto para Deus, que lhe deu a chance de viver e servir. Por isso, sirva. Agradeço a vocês pela paciência de estar aqui sentado ouvindo, mais uma vez pelo convite irresistível, e na minha mineirice toda, na forma de agradecimento, Deus lhes pague. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela presença. Muito obrigado.